Me chamo Zeca. 30 anos de estrada nas costas e ainda me surpreendo com o que aparece depois de um farol alto. Rodava naquela noite por causa de uma entrega urgente, peças industriais com destino ao interior. O combinado era chegar antes das 3 da manhã e eu já estava no limite. Pneus quentes, olhos ardendo, garganta seca. A barriga roncava fazia tempo, então decidi parar rápido numa lanchonete de beira de estrada que sempre ignorei. Placa velha de ferro enferrujado, nome apagado pelo tempo. Mas tinha luz acesa, e isso bastava. Entrei decidido, pedi um café e um misto quente. Sentei na ponta do balcão. Ambiente simples. Mesa com marcas de queimado de cigarro, ventilador girando preguiçoso no teto, rádio baixo com moda sertaneja antiga, atendente simpática, rápida. Comi em 5 minutos, paguei em 2. Estava com o cronômetro mental correndo. Cada minuto ali me custava uma explicação na chegada. Saí puxando a porta com força e com o pé já apontando para o caminhão quando um senhor apareceu ao meu lado. Juro que não o vi entrando, só senti a presença, como quem surge no tempo exato para fazer o inesperado. "Boa noite, parceiro", ele disse com a voz mansa. Olhei de lado, já com o semblante impaciente. "Boa noite". Ele usava camisa social clara, calça de tecido, sapato limpo, cabelos brancos penteados para trás, rosto marcado de tempo, mas olhar firme. Tinha a expressão de quem já viu estrada demais e de quem não aparecia ali por acaso. "O senhor costuma parar aqui sempre?", ele perguntou sorrindo. "Não, primeira vez", respondi, já virando o corpo em direção à boleia. "Eu trabalho nessa lanchonete faz mais de 10 anos", ele disse, se colocando bem na frente da porta. "A gente não costuma receber muitos como o senhor, rodando essa hora. Só gente perdida. Achei estranho. A atendente lá dentro não tinha mencionado ninguém e ele não usava uniforme. Dei um passo para sair e ele acompanhou, sutil, como quem dança com seus passos. "Tá levando o que aí no bruto?" "Peças industriais, para montagem. Chegada marcada." "Pressa é coisa triste", ele falou olhando para o céu. "Já vi muita gente que tinha prazo. Não tinha tempo." Soltei um riso seco. "Pois é. E o senhor trabalha aqui mesmo?" "Trabalho sim, desde que ela abriu. Gosto de conversar com quem passa. Às vezes uma boa conversa é mais nutritiva que o lanche." A fala era calma, mas me incomodava. A cada passo em direção ao caminhão, ele puxava outro assunto. "Teu caminhão é Scania, ano 2008, né?" "É sim, mas patrão, desculpe a falta de educação, tô com hora marcada, preciso seguir." Ele não se mexeu, só ergueu a mão devagar, como quem segura o tempo com os dedos. "Só mais uma coisa. Já passou por essa estrada de madrugada outras vezes?" "Todo mês. Nunca vi nada diferente." "Pois então, hoje pode ser a vez." Franzi a testa. "O senhor está querendo dizer o quê?" Ele não respondeu, só olhou para o horizonte. "Tem coisas que só o atraso revela, e tem acidentes que acontecem só com quem insiste em chegar cedo." Aquilo me deu um arrepio. Não pela ameaça, mas pela tranquilidade com que foi dita. Era como se ele soubesse de algo que nem havia acontecido ainda, como se quisesse que eu ficasse. Vi a atendente por dentro do vidro, organizando bandejas. Nenhum sinal de que o senhor trabalhava ali. Ele não limpava nada, não carregava nada. Só estava, só falava. E estava claro, ele não queria que eu fosse embora. Minha mão foi ao bolso. Peguei a chave. "Olha, seu moço, agradeço a conversa, mas preciso ir. Fique com Deus." "Já estou", ele disse, e deu um passo para o lado. Entrei na boleia, liguei o motor. O rádio chiava sozinho antes mesmo de eu tocar. A luz da cabine piscou uma vez, como se tivesse engasgado no tempo. Engatei a marcha. O senhor me olhava fixo pelo espelho. Dirigi pensando na conversa, achando estranho o jeito como ele apareceu, mas segui, porque o relógio exigia. Exatamente 20 minutos depois, o tempo parou por outro motivo. O caminhão já estava aquecido e a estrada parecia mais escura que o normal. O céu, embora limpo, não mostrava estrela. Só aquele breu opaco
que deixa o farol do caminhão como única guia no mundo. Rádio ligado, clima tenso e a voz do senhor ainda na minha cabeça. Tem acidentes que acontecem só com quem insiste em chegar cedo. Engatei a quinta marcha e segui firme. Pensava na conversa com aquele homem. Os olhos dele, tão certos de que minha pressa carregava risco. Mas o que mais incomodava era o jeito como ele se apresentou. Funcionário da lanchonete, sem crachá, sem avental, sem toque de quem serve ou limpa. Só estava lá, parado. Sacudi a cabeça para afastar os pensamentos. Já devia estar longe, ele ficou para trás. Foi então que avistei luzes vermelhas piscando mais à frente. Quase não dava para ver, porque estavam encobertas pela curva acentuada e por uma leve neblina rasteira que começava a subir do chão sem explicação. Reduzi a velocidade. Quanto mais me aproximava, mais o cheiro de borracha e fumaça invadia a cabine, mesmo com as janelas fechadas. E então vi caminhão tombado, carros amassados, moto retorcida, luzes de sirene piscando no escuro, polícia rodoviária desviando o tráfego, 2 bombeiros tentando abrir a porta de um automóvel quase partido ao meio. Fiquei paralisado. O volante parecia gelado, mesmo com o motor quente. Encostei devagar, respeitando os sinais. Um guarda se aproximou da boleia, acenando. "Boa noite, senhor", ele disse, ofegante. "Tivemos um acidente gravíssimo aqui há pouco. Se o senhor tivesse passado 20 minutos atrás, teria sido engolido." Engolido. Esse foi o termo. "Colisão múltipla", ele continuou. "Um caminhão perdeu o controle, derrubou tudo pela lateral e acertou 3 veículos. O senhor deu sorte." Sorte. Repassei mentalmente meus últimos 20 minutos. Se aquele homem não tivesse me prendido na porta, se ele não tivesse puxado conversa sem sentido, se eu tivesse seguido o plano, engoli em seco. Sentia que algo não encaixava. Aquela parada, que nem era programada. Aquela conversa que parecia ter surgido do nada. Aquela calma que me segurou sem motivo. Olhei para a estrada, além da barreira, onde os socorristas ainda trabalhavam. Era um cenário que eu conhecia bem. Gente com pressa, horário marcado, carga pesada, sono acumulado. E entendi. Aquela conversa tinha me salvado. Mas não era só isso. Era quem me salvou. 3 dias depois, com a carga entregue e os ponteiros mais calmos, resolvi voltar. O pensamento rondava sem descanso. Aquele senhor, parado na porta da lanchonete, segurando minha pressa com conversa mansa. E o acidente, logo adiante, que não me levou por questão de minutos. Eu não sabia o que aquele homem era. Um funcionário, um vidente, um anjo. Só sabia que precisava agradecer. Estava no trecho de novo, menos tenso dessa vez, ouvindo uma moda lenta no rádio. A estrada parecia igual, mas eu não era mais o mesmo. Parei em frente à mesma lanchonete, com a placa ainda apagada, o ventilador ainda girando torto lá dentro. Entrei. A mesma atendente estava lá. Moça de cabelo preso, olhos cansados, voz educada. Me reconheceu com um sorriso leve. "Olha o moço que comeu na pressa aquele dia. Voltou?" "Voltei sim. Vim agradecer." Ela sorriu sem entender. "Agradecer pelo misto quente?" "Não. Pelo senhor que trabalhas aqui. O senhor mais velho. Ficou conversando comigo na porta. Foi por causa dele que me atrasei e me salvei." O sorriso dela sumiu, como quem ouviu coisa errada. "Senhor mais velho?" "Isso. Cabelos brancos, camisa clara, sapato social. Disse que trabalhava aqui desde que abriu." Ela me encarou com gentileza, mas com um estranhamento. "Moço, desculpa, mas aqui só trabalha eu e meu irmão, e o lugar abriu faz 3 anos. Nunca teve ninguém mais velho aqui, e ninguém fica na porta." Pensei que fosse brincadeira. Olhei em volta buscando qualquer pista. "Talvez alguém de passagem", sugeri. Ela fez que não. "Nunca vimos ninguém assim por aqui. E olha que eu fico aqui até de madrugada. Se alguém tivesse parado na porta para conversar com o cliente, eu saberia."
O silêncio que se instalou era diferente. Não era de dúvida, era de certeza. Era como se o lugar nunca tivesse abrigado aquela cena, como se só eu tivesse sido tocado por ela. Saí devagar. O caminhão esperava, imóvel como um cão fiel. Olhei para o chão da entrada, onde ele tinha ficado. Nada. Nem marcas de sapato, nem sinal de que algo foi real. Entrei na boleia, sentei e fiquei ali olhando para o volante como quem espera uma resposta vinda do próprio motor. Nunca mais vi o Senhor. Mas às vezes sinto que Ele me observa por dentro. Quando o tempo se arrasta, quando o silêncio pesa, quando meu freio parece segurar mais do que devia. A gente encontra anjos disfarçados e às vezes só depois entende que a pressa nunca é mais sábia que a estrada. Era noite de calor grudado na pele, daqueles que a gente sente até dentro do pulmão. Eu vinha de uma viagem puxada, mais de 15 horas rodando direto com o bruto cheio de sacas de milho. O rádio chiava, a coluna reclamava e meus olhos piscavam devagar, naquela luta entre seguir viagem ou parar no primeiro posto e esticar o corpo no banco. A estrada estava vazia, só os insetos estourando no para-brisa e um silêncio cortado pelo rugido contínuo do motor. Foi numa dessas curvas longas, onde o farol parece não alcançar nada, que vi uma mulher parada no acostamento, sozinha, vestida de branco dos pés à cabeça, véu leve voando com o vento quente, pé descalço no cascalho da beira. Reduzi instintivamente. Não sei dizer se foi compaixão, curiosidade ou aquele sentimento estranho que bate quando algo parece fora do lugar. Joguei o pisca, encostei devagar. Acendi a luz interna da cabine para mostrar que era só um velho caminhoneiro. Nada mais. Ela se aproximou com calma. O rosto dela era sereno. Nem medo, nem urgência. Apenas uma expressão que misturava paz e cansaço. Quando abriu a boca, a voz saiu doce, macia. Parecia até música. Posso ir com o senhor até onde quiser me levar? Aquilo me gelou por dentro, mesmo com o calor lá fora. Mas abri a porta. Não sei porquê, só sei que fiz. Ela subiu como quem não pesa, ajeitou o vestido, segurou uma bolsinha branca no colo e olhou para frente. O rádio continuava ligado, mas ficou baixo. Baixinho demais, como se respeitasse a presença dela. E foi aí, naquele silêncio respeitoso da cabine, que ela falou: "Obrigada pela carona, Teutônio." Eu travei. Pé no freio, mão no volante, respiração curta. Eu não tinha falado meu nome. Olhei para o rosto dela, esperando algum sinal, alguma explicação, mas nada. Ela só encarava a estrada como se cada curva já tivesse sido percorrida 1000 vezes. Eu quis perguntar como ela sabia, mas a voz sumiu da garganta. A mão suava no volante, o coração batia feito martelo no peito. Lá fora, o mundo seguia estranho. A lua surgiu no céu enorme, redonda, como se tivesse sido empurrada pelas nuvens só para assistir aquilo. E o cheiro, um perfume sutil, de flor velha, cheiro de terço, de missa antiga, daqueles que entram no nariz e puxam lembrança de infância. Mãe de joelhos, sala escura, rádio AM tocando bolero em volume baixo. O rádio, aliás, começou a falhar. A música cortou, chiou e o sinal se apagou. Fiquei só com o som da estrada e o leve suspiro dela. Parecia calma, tranquila demais para o cenário. "Teutônio", ela disse novamente com voz de reza. "Você já parou para ouvir o que a estrada tenta te dizer?" Engoli seco. Tentei rir. Ela costuma só xingar quando quebra o eixo no buraco. Ela riu também, mas foi um riso estranho, quase triste, como se soubesse que eu estava fugindo da conversa, ou de algo dentro de mim. Às vezes, o caminho não é para onde a gente vai,
É para quem a gente precisa encontrar. Fiquei em silêncio. O caminhão seguia firme. A cabine pequena como nunca. Eu, homem feito, calejado, começava a sentir que aquela viagem não era só mais uma entrega. E aquela mulher não era só uma passageira. Foi então que ela soltou baixinho, quase como pensamento solto. Chegou a hora de você lembrar. E essas palavras ficaram na minha cabeça como buzina sem fim. O volante tremia levemente, como se o caminhão soubesse o peso daquelas palavras. Mas eu só dirigia. Um homem como eu não vive de lembrança. Vive de estrada, de cada metro que afasta o ontem da cabine. O silêncio dela me obrigava a escutar outras coisas. O vento arranhando o vidro, o estalo dos grãos dentro do baú, meu próprio coração acelerado sem motivo. Mas havia algo mais, uma sensação no ar. Como se a memória estivesse tentando abrir a porta trancada lá nos fundos do peito. Lembrei da cruz que carrego pendurada no painel. Foi presente da minha mãe antes dela partir. A corrente balançava devagar, embora não houvesse trepidação. Ali, naquele movimento mínimo, senti um arrepio. Era como se ela estivesse ali, minha mãe. Ou a lembrança dela, ou algo que a mulher despertou. Você não reza mais, Teutônio, ela disse, com firmeza. Sem julgamento, mas como quem sabe, eu soltei um riso nervoso. Se eu parar para rezar, não chego no horário de descarga. Ela continuou com aquele olhar no horizonte. Não é sobre tempo, é sobre fé, o que você perdeu na última curva. As palavras eram bonitas, simples, mas pesadas. Ela falava como quem conhece a dor por dentro. Foi então que a estrada mudou. Senti isso antes de ver. O céu clareou de repente, mesmo sem a lua estar visível. A vegetação dos lados parecia mais escura, mais fechada, mais estranha. E a música do rádio, que eu pensei que tivesse desligado, voltou por 5 segundos. Só o trecho. No caminho há mistério, no silêncio há perdão. E sumiu. Olhei para ela. Ela olhava para mim. Aquela estrada que eu conhecia há anos agora parecia nova. Nunca vi aquela estrada daquele jeito. Era como se eu tivesse atravessado um limite invisível. Um ponto onde o mapa se desfaz e o tempo escorre por entre os dedos como graxa quente. O asfalto ganhou uma textura estranha. Parecia mais escuro, mais úmido. As árvores nas margens ficavam cada vez mais densas e o ar, antes seco, se tornou pesado, carregado, quase molhado. A mulher seguia em silêncio. Não tinha mexido um músculo desde que falara da memória. O perfume dela ainda estava ali, doce e sagrado, mas agora misturado com o cheiro de terra molhada, como se uma chuva tivesse passado sem eu ver. Foi então que algo apertou no peito. Um tipo de saudade que não tinha nome. Saudade de algo que não sei se vivi. Talvez de alguém, ou de mim mesmo, antes de tudo começar a dar errado. Lembrei de um dia, muitos anos atrás, quando minha filha ainda era pequena. Estávamos num posto tomando refrigerante na sombra do caminhão. Ela olhou para mim e perguntou: "Pai, você acredita em anjo?" Eu não soube responder. Desconversei. Mas naquele momento, sentado ao lado daquela mulher estranha, senti como se tivesse reencontrado a pergunta. E a resposta estivesse escondida no fundo do tanque, misturada com diesel e oração esquecida. "Teutônio", ela disse de novo, sem tirar os olhos da estrada. "Você tem algo guardado, algo que precisa soltar." Eu não disse nada, só apertei o volante. Senti que estávamos chegando em algum lugar, mesmo que o GPS dissesse que o trajeto seguia normal. A temperatura subiu, meu pescoço suava, os pneus começaram a fazer um som estranho, como se estivessem rodando sobre uma estrada antiga, cheia de cicatrizes. Foi então que vi uma encruzilhada. Não constava no mapa, nunca passei por ela. Era como se o caminho tivesse se multiplicado sozinho, com 3 opções diante do farol amarelado. A mulher virou o rosto devagar, me olhando com uma expressão de pena ou talvez compaixão. "Só quem se perde pode se encontrar, Teutônio, mas é você quem decide a rota agora."
O rádio ligou sozinho. Uma voz grave recitou um trecho de oração que não ouvia desde o velório do meu pai. A luz da cabine piscou uma vez, bem fraquinha, e o motor calou. O caminhão parou no centro da encruzilhada, sem frear, sem apagar, só parou. Ali, parado no meio daquela encruzilhada que não existia nos mapas, senti uma coisa que nem sei nomear. Era uma mistura de medo, saudade e uma paz estranha. O tipo de sentimento que só visita quem está à beira de algo, seja um recomeço ou um fim. A mulher, ainda calada, parecia esperar. Não havia urgência, só uma espécie de paciência ancestral, como quem sabe que o tempo humano é pequeno diante do que realmente importa. Ela não me olhava, mas eu sentia que seus olhos estavam sobre mim mesmo assim. Era como se ela lesse minhas lembranças sem eu precisar contar. Respirei fundo, olhei para os 3 caminhos diante da cabine. Um à esquerda, cheio de névoa baixa, com galhos formando túneis tortuosos. Um à direita, plano, seco, parecia não levar a lugar nenhum, só se estender por quilômetros num silêncio desértico. E o central estava escuro demais, como se a própria luz tivesse medo de atravessar. Foi então que ela falou, devagar, quase como uma oração que tivesse sido esquecida. Escolher é se abrir. E se abrir dói, Teutônio. Meus dedos apertaram o volante. Eu nem sabia o que estava escolhendo. Era uma encruzilhada física, espiritual, um convite ao que fui e neguei. Lembrei do dia em que enterrei meu pai sem conseguir chorar. Lembrei da última ligação da minha filha, que eu ignorei por estar no meio de uma entrega. Lembrei da cruz pendurada no painel, agora imóvel. E lembrei de mim, de como me esqueci de mim. Você já foi um homem que escutava o silêncio, Teutônio, ela continuou, mas se fechou e deixou que o asfalto engolisse o que te restava de luz. Essas palavras quebraram algo em mim. As lágrimas vieram devagar, molhando a barba sem aviso. Eu não chorava há tanto tempo que havia esquecido como o rosto se comporta. Tentei disfarçar, mas ela me olhou, pela primeira vez desde a encruzilhada, e sorriu. Um sorriso cheio de compaixão, sem julgamento, como o que só uma mãe dá a um filho que errou sem querer. Naquele instante, um som baixinho surgiu. Não vinha do rádio, nem do motor. Era uma espécie de coral distante, vozes suaves como vento entre folhas. Meus olhos buscaram lá fora, mas a estrada estava muda. O som vinha de dentro, de mim, como se a lembrança fosse cantada pelo sangue. Ela estendeu a mão delicada, com dedos finos e firmes. Tocou minha mão, e o tempo parou. Não foi figura de linguagem. O tempo parou. O ponteiro do relógio congelou. O motor não vibrava. A natureza parecia ter trancado o fôlego. E naquele segundo suspenso, ela disse, o caminho existe, Teutônio. Mas você precisa aceitar o que carrega, o luto, a culpa, o medo e entender que até o vazio tem serventia. Nesse toque vi coisas. Vi minha infância num quintal de terra batida, correndo atrás de uma pipa. Vi minha mãe cantando baixinho enquanto lavava roupa com as mãos vermelhas de sabão. Vi minha filha sorrindo no banco do carona, segurando um terço improvisado. E vi a mim mesmo, parado, na mesma encruzilhada, como se já tivesse estado ali antes. De repente o tempo voltou, o motor roncou, a cruz balançou, o céu piscou com um relâmpago distante, e ela soltou minha mão. Pode seguir, filho, mas agora o destino é seu. Eu engatei a marcha, escolhi o caminho da névoa, não sei dizer porquê, só sei que o fiz. Olhei para o banco ao lado. Ela não estava mais ali. A bolsinha branca repousava sozinha no assento. O perfume ainda estava no ar. E eu seguia em frente, como quem não sabe o fim. Mas pela primeira vez, não tinha medo de encontrá-lo. Desde aquela noite, nunca mais vi a mulher. Pelo menos, não como se vê alguém com os olhos. Mas às vezes, quando rodo sozinho por estradas silenciosas, sinto uma presença leve no banco do carona. Um perfume breve invade a cabine.
Um trecho de música toca no rádio, sempre o mesmo verso. E o silêncio. O silêncio é outro agora. Minha vida seguiu. Continuei transportando cargas, cruzando estados, contando história em boteco de posto. Mas algo dentro de mim mudou. Não foi milagre visível, foi milagre íntimo. Passei a ouvir mais do que motores e buzinas. Passei a escutar os silêncios, os vazios entre as palavras das pessoas, os sinais que a estrada dá, mesmo quando parece quieta. E voltei a rezar, de um jeito torto, meio desconfiado, mas sincero. Encontrei coragem para ligar para minha filha depois de 3 anos sem contato. Pedi desculpas. Ela chorou. Eu também. Hoje, ela me chama de vez em quando, só para saber se estou comendo direitinho nas paradas. E isso, meu parceiro, isso vale mais que qualquer carga bem paga. Parei de fugir do passado. Aceitei as curvas da vida, mesmo as que não aparecem no GPS. Visitei o túmulo da minha mãe, coisa que adiava fazia tempo. Levei uma flor simples, dessas que vendem em mercado de beira de estrada. Mas ela teria gostado. Era jasmim, o mesmo cheiro que invadiu minha cabine naquela noite. E quanto à mulher? Bem, não sei quem ela era. Se era alguém real, uma visão, uma lembrança viva ou uma forma de fé que escolheu me encontrar na hora certa. Só sei que desde aquela encruzilhada, nunca mais fui o mesmo. Hoje, quando vejo alguém parado no acostamento, penso 2 vezes. Não por medo, mas por respeito. Porque às vezes o que parece perdido é só alguém esperando um sinal. E às vezes, aquele alguém é você. Meu nome é Almir, mas quem me conhece só chama de Miro. Tenho cara de estrada, barba rala, olhos fundos e pele marcada pelo sol que arde no para-brisa. São mais de 30 anos no trecho e aprendi que, por mais que se conheça o caminho, a estrada nunca é igual 2 vezes. Era uma quarta-feira, daquelas que parecem segunda, cinza e abafada. Eu vinha de Minas, com carga de mantimento para um atacadista do interior. A previsão era entregar de manhã cedo, mas peguei trânsito no início e já estava rodando noite adentro, numa BR estreita e esquecida que costumo evitar. A boleia estava quente, o diesel no limite e o rádio só pegava chiado com moda sertaneja atravessada por estática. Já passava das 2 da manhã. O céu estava carregado, mas não chovia. O tipo de noite que parece conter algo, como se o silêncio estivesse escondendo um segredo. Foi aí que senti uma vibração diferente no chão da cabine, leve no começo, como uma respiração disfarçada. O caminhão puxou de lado, arrastando como quem está sendo chamado por algo. Achei que fosse vento cruzado, mas o volante não respondia direito. Em segundos, o tremor virou tranco e o bruto quase dançou sobre o asfalto. Segurei firme, joguei o pisca e encostei num trecho de terra batida. Desci com a lanterna, já sentindo o cheiro, ferro quente com graxa estourada. Me abaixei e lá estava. O cabo de embreagem arrebentado, dobrado como um osso partido. Sem aquilo, eu não rodaria nem 5 metros. Soltei um puta merda baixinho, como se alguém me ouvisse. O celular sem sinal, rádio morto, pista deserta, nada de posto nas redondezas. Só mato dos 2 lados, alto, seco, balançando como se tivesse seus próprios segredos. Enquanto eu olhava para o motor com cara de funeral, ouvi passos. Passos secos, cadenciados, vindo do lado oposto da pista, do mato. Acendi a lanterna com um aperto na barriga. Vi um homem magro, alto, trajando camisa encardida de oficina e calça gasta de brim. Tinha uma maleta antiga de metal nas mãos, enferrujada nas pontas. O chapéu jogado para trás deixava ver a testa marcada por sol e tempo. "Quebrou o cabo, né?" Ele disse antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Eu dei um passo atrás, surpreso. "Como o senhor sabe? Esse motor grita quando quebra o cabo. Aprendi a escutar faz tempo."
A voz dele era seca, firme, mas não agressiva. O tipo de fala que não pede espaço, já tem. Ele se aproximou como se não esperasse resposta. Se agachou com naturalidade e abriu a maleta, revelando ferramentas antigas, mas limpas, organizadas. Não vai precisar chamar guincho. Posso dar um jeito aqui. Fiquei parado, analisando. Tudo parecia fora de lugar, menos ele. A cena era absurda. Um mecânico surgindo do mato de madrugada, com maleta pronta e diagnóstico feito. Mas havia algo no olhar dele. Calmo, sem pretensão. Não exigia confiança, só oferecia. Mas o senhor mora aqui? Perguntei como quem busca lógica. Trabalho por aqui. Conheço essa estrada desde antes de colocarem o primeiro asfalto. Ele não esperou mais. Mexeu no cabo, fez um improviso com uma peça que não sei de onde tirou, passou a mão com agilidade e silêncio. Me senti inútil, só observando, como aprendiz num ritual antigo. 15 minutos depois, ele se levantou. Vai rodar tranquilo até o próximo posto, depois troca a peça. Quanto lhe devo? Perguntei, já puxando a carteira. Ele balançou a cabeça. Não é noite de cobrar, é noite de continuar. Aquilo me arrepiou. Era uma fala simples, mas havia peso nela. Um tipo de sabedoria que não se lê em manual de mecânica. Agradeci com um nó na garganta, estendi a mão. Ele apertou com firmeza. Boa viagem, Miro. E cuidado com o tempo. Ele às vezes engana. Entrei na boleia, motor funcionando liso. Uma paz estranha me tomou. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-lo voltar ao mato. Mas ele não estava mais lá. O chão não tinha pegadas. O mato não se mexia. Só a estrada, quieta como um segredo. Não consegui dormir direito nas noites seguintes. A cena se repetia na minha cabeça como um trecho de vídeo mal cortado. O homem saindo do mato, o cheiro de graxa, o cabo de embreagem resolvido e o não é noite de cobrar, soando mais como aviso do que gentileza. Eu precisava entender quem ele era. Só isso. Um nome, uma oficina, qualquer pista que desse sentido àquilo. Comecei perguntando por ali mesmo, nos grupos de caminhoneiros. Descrevi o trecho, falei do mecânico de chapéu e da maleta antiga. Alguns disseram que já ouviram coisa parecida, outros riram. Um ou dois mandaram emoji de vela. Mas um contato me passou o nome de uma oficina antiga que talvez estivesse na região. Oficina São Lucas. Diziam que tinha fechado fazia uns anos, mas que o dono ainda morava por perto. Resolvi ir pessoalmente. Fui com o caminhão vazio, só por teimosia. Chegando lá, encontrei uma casa simples ao lado do galpão abandonado, cheio de mato em volta. Quem me atendeu foi uma senhora de idade, simpática, mas com um olhar distante. Expliquei que tinha sido ajudado por um homem na estrada e queria saber se ele era da oficina. Quando descrevi o rosto, ela se calou por um tempo. Parecia segurar algo no peito. Depois de uns segundos disse: meu marido, seu João. Ele é quem me ajudou? Perguntei, esperando o alívio da lógica. Ela abaixou os olhos, respirou fundo. Seu João faleceu tem 5 anos, moço. Aliás, foi justamente num trecho próximo de onde o senhor falou. Voltando de um serviço, num dia frio, o carro tombou, não teve socorro. Eu congelei. Pedi desculpa, claro. Disse que devia ter me enganado. Ela sorriu de leve, como quem já ouviu isso antes. Não é o primeiro que aparece aqui com história parecida. O primeiro, de tempos em tempos, aparece um caminhoneiro dizendo que foi ajudado por um homem igualzinho ao João. Mesmo jeito de falar, mesmas ferramentas antigas, mesma frase. Fiquei mudo. Mas se foi ele mesmo ou só coisa da cabeça, não sou eu quem vai dizer. Só sei que quando gente boa parte, ela às vezes demora para ir de verdade. Agradeci a conversa. Voltei para o caminhão devagar. Sentei no banco, liguei o rádio, deixei tocar uma moda triste. Naquele dia, fui embora com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza: alguém ou algo ainda cuida da estrada.
mesmo quando a gente acha que está sozinho.